Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3. Programa Meu Time de Botão no ar, eu sou Leandro e a mim. E, aliás, a abertura já fala, né, Chico Malta? Por que eu repito o que a abertura já falou, né? Isso é básico, né? É básico do rádio, redundância. Né? Pois é, aquela coisa do horário repita é uma coisa, né? Mas se o cara falou que viaje no fundo do tempo com o Leandro e a mim, eu sou Leandro e a mim. E você, Chico Malta, tudo bem? Eu sou Chico Malta. Você é Chico Malta e você é cada vez mais italiano, né, Chico Malta? Seu coração anda... Ah, mas ele já foi mais, aí ficou menos, aí ele fica mais, aí depois ele fica um pouco menos. Mas ele sempre fica, né? Entendi. Tinha que ser você, né, Chico Malta, para falar aqui com a gente sobre mais um time italiano. Você esteve aqui quando falamos de Sampdoria. Não estava aqui quando falamos de Lazio, mas eu te entendo. Tive um compromisso, Leandro. Teve um compromisso. Em cima da hora, foi difícil. Peço desculpas. O time que falaremos agora não é exatamente... não é só italiano, né? Porque é um time... que marcou época, entrou para a história do futebol graças a um jogador argentino, o argentino mais napolitano da história do mundo, talvez o maior caso de amor entre um time Interessante você falou, né? Maradona certamente é um nome de origem italiana, né? Era interessante ver da onde vem a família do Diego, né? Quem sabe não vem de Nápoles mesmo. Pois é, a alma certamente vem. O Napoli, de 1986 até 1990, será o time homenageado, o time que colocaremos no estrelão da Central 3. O Napoli, que foi campeão nesse recorte de tempo da Copa da UEFA, 2 vezes do italiano, 1 vez da Copa da Itália e também campeão da Supercopa da Itália em 1990, no que foi o Canto do Cisne, momento derradeiro da fase de Maradona na Napoli, que tinha também Careca, teve Carnevale. Eu vou dar o time base aqui, pode ser? Manda brasa. O time base de 86 até 90. 86 até 90. Da época áurea. Exato. Então vem mais de 11 nomes aí. O goleiro foi o Giuliani o tempo inteiro. Inclusive tinha um nome bem legal, Giuliano Giuliani. Nome de artista de cinema, né? Defensores, teve o Renica, que fez gol importante, a gente vai falar dele daqui a pouco, fez gol importantíssimo contra a Juventus numa Copa da UEFA. O Ciro Ferrara, que o Chico adora, grande zagueiro, xerifão. Corradini, Baroni e Francini, esses são jogadores de defesa. Alemão, De Napoli, Luca Fusi, que foi ídolo também no Torino, grande jogador. Sim. Máximo Cripo, um meia bem interessante, clássico também. Francesco Romano. Importantíssimo para a primeira. O Francesco Romano foi importantíssimo para a primeira conquista, o de 87. Exato. E Diego Armando Maradona, este dispensa maiores apresentações. Os atacantes Carnevale, o Carnaval, né? Imagina o atacante chamado Carnaval, né? Carnevale, o Careca, o Giordano. Aliás, o Giordano, o Careca e o Giordano, o Maradona e o Carnevale era o trio Mágica, né? Ma de Maradona, G de Giordano, K de Carnevale. Depois entrou o Careca também, não mudou a sigla. Você já foi para Nápoles, Chico Malta? Já foi. Bela cidade. Dá uma pincelada aí. Nápoles é uma cidade única. É daquela cidade que você visita e depois você fala, olha, só pode existir uma Nápoles no planeta Terra. Não, é impossível existir outro Nápoles. Tem cidade que é assim, né? Tem uma característica própria, muita personalidade e uma cidade... Como eu posso descrever? Ela é, ao mesmo tempo, bagunçada... Um caos, caótica, assim, no máximo caos você pode imaginar, e linda, porque ela tem toda uma baía com Vesúvio que fica ali na frente, olhando para a cidade, saindo fumacinha ali. Vulcão imponente, né? E é uma cidade que, olha, da Itália, eu posso dizer que é o que mais se parece com o Brasil, com a América Latina, sem dúvida alguma, é Nápoles. E eu faço às vezes uma certa analogia com Salvador. Não sei porque Nápoles me lembra Salvador um pouco, não só... Também a arquitetura lembra um pouco, mas o jeito do napolitano tem muito a ver com o soteropolitano. E se só existe uma Nápoles no mundo, também só existiu um Maradona no mundo. Daí a gente entende um pouquinho mais desse grande casamento entre Maradona e Nápoles, e falaremos especificamente sobre isso daqui a pouco. Antes, vamos ouvir em homenagem a Paulo Júnior, que nunca entendeu por que o sorvete napolitano é napolitano, né? Morango, creme e chocolate. Napolitano. Não faz. Quem será que deu esse nome?
Vamos ouvir, então, vamos ouvir Duda Paravisi. E eu sorvete ingrato, porque todo mundo só comia o chocolate e deixava o creme e morango pra lá. O morango sempre fica por último, né? Isso a gente comemora quando você abre o pote e tem menos morango, né? É igual o negócio do Morumbi ali, os gomos, né? Exato. Enfim. Máximo Ranieri vai cantar Due Paravisi, é isso, Chico Malta? É uma história, uma música típica, né, napolitana, e pelo cantor que eu sou um fã. Pra mim, é gosto pessoal, eu acho o melhor cantor de música napolitana. Existem milhares, fantástico, mas esse pra mim é o preferido. E conta a história de dois professores, dois velhinhos que vão pro paraíso e estranho, chega no paraíso, vê tudo certinho. Como eu disse, né? Nápoles é uma cidade caótica, o paraíso é ordem pura, com hierarquia, santos, arcanjos, profetas. E eles acham um pouco chato, depois de passar 2 dias lá, eles começam a falar, vamos começar a agitar um pouco isso aqui. E aí começam a dançar a música napolitana. E aí começa a dançar todo mundo, os santos começam a dançar tal, até que São Pedro fala, vocês estão fazendo muita bagunça aqui. Eles falam, então a gente pode voltar para Nápoles, porque nosso paraíso é lá. Muito bom. Sinta-se em Nápoles, amigo. Ouça Máximo Ranieri no meu time de botão. Due vecchie professore concertina, un giorno non avevano che fare. Pigliai una chitarra e mandolina e imparavisiettene a suonare. Dopo tu sappi la vita, poi volimmo divertire. Si tenava e trasita e facita ci sentire. Vadimma fa sentire 2 o 3 canzoni che tutto paravisa da cantare. Sospira, vasa, musica e passione, roba che sulla Napoli si fa. Falarei com o Ranieri ao fundo aqui. Vamos lá, Ranieri, vamos lá, Chico. Você explicou bem, me fez me entender um pouquinho mais de Nápoles. Mas para quem não vive na Itália é muito difícil entender o tamanho da tensão social, né, que existe entre norte e sul. Né? Acho que é uma coisa ainda mais agressiva do que a gente tem no Brasil com o sul e nordeste, né? Sem dúvida alguma. E o Maradona chega no Napoli em 84 depois de, entre aspas, fracassar no Barcelona, né? Mas é um fracasso muito mais do comportamento do que da bola. O Barcelona não era um time como a gente vê hoje, que chega em todas as finais e ganha quase tudo que disputa. Não tinha nenhum campeonato europeu, por exemplo, na época. E Barcelona não foi suficiente para o Maradona. Primeiro por uma lesão muito grave que ele teve no tornozelo, ficou muito tempo parado. Depois, quando voltou, ele se envolveu numa briga contra o Atlético de Bilbao, no jogo pela Copa do Rei. E inclusive deu um chute na cara do jogador. Foi uma briga realmente muito feia. E foi suspenso. Tomou uma primeira suspensão, um segundo gancho. O primeiro por contusão, o segundo por causa da briga. E ele se sentiu meio que rejeitado pelo Barcelona. Ele achou que o Barcelona poderia ter se esforçado para diminuir a pena dele. Achou que o Barcelona não fez tanta questão assim de defendê-lo. Se sentiu desprestigiado, quis ir embora. Agora, como é que um cara vai embora do Barcelona e vai parar no Napoli? O que era o Napoli em 84, né, Chico? E foi, né? Foi para a temporada de 84, 85 e só foi conseguir alguma coisa de importante mesmo, um título, na sua terceira temporada no clube. O jogador já chegou com uma base montada, tinha o Ferrara, por exemplo, mas o Napoli fez campanhas apenas medianas, de meio de tabela, nas 2 primeiras temporadas. Vamos ouvir a torcida cantando pro Diego? Uma analogia com os tempos de hoje, Leandro, mas quando eu estava tocando essa música, eu estava tentando pesquisar um pouco e dar para exemplificar o que é o Maradona chegando no Napoli. Eu acho que seria a mesma coisa que o Ceará hoje em dia contratar o Maradona para jogar o Campeonato Brasileiro, a primeira divisão, um Fortaleza. Eu não diria nem o Sport, o Bahia, não, que são times maiores e com mais tradição, com mais títulos. Seria realmente um Ceará, um Fortaleza que trouxesse um jogador que já naquela época já era considerado uma grande estrela, né? Era um grande jogador do futebol mundial naquela época, né?
era grande estrela e se tornou ainda mais estelar quando, entre a segunda e a terceira temporadas no Napoli, havia uma Copa do Mundo no meio do caminho. No meio do caminho havia uma Copa do Mundo. Maradona vai ao México e passa por belgas, coreanos, ingleses e por fim... Muitos ingleses. Por muitos ingleses e por fim por alemães. Teve Mão de Deus, teve a canhota que nem Deus sabe como criou e teve o título da Copa do Mundo, talvez a mais... a Copa do Mundo com uma pessoa física mais do que jurídica, né? É impressionante. Ele transforma, acho que o Maradona é o jogador que transformou o futebol em um esporte que mais se aproxima do individual do que do coletivo. Exato. E ele chega em Nápoles para a temporada 86-87 com o troféu debaixo do braço e com o capeta lambendo seu corpo, né? Embebido no óleo do Satã. Olha, 86 e 87, essa temporada é o momento áureo, assim, é o ápice do Maradona, né? Porque ele conquista, como você bem diz, uma Copa do Mundo sozinho e leva o Napoli quase sozinho também, para um scudetto inédito, batendo de frente com os grandes do norte, né? Você tinha o Juventus, que tinha Platini, que sempre foi o todo-poderoso da Itália, a Inter de Milão, que tinha montando seu exército alemão, mas já com um time muito bom, né? Você tinha o Milan nessa temporada com o Berlusconi chegando, ele comprou o Milan para essa temporada e com ele já trouxe o goleiro Giovanni Galli, o Galderizzi, o Daniele Massaro e uma grande vedete daquela época que era o Donadoni, comprado do Atalanta por 11 bilhões de liras. Bilhões? Bilhões de liras. Liras, né? Calma, que foi um baita do lateral, né? Isso. A Inter contratou o polêmico Giovanni Trapattoni, o homem do assovio, e junto com ele o Passarella e o Matteoli. Acho que era um campeonato italiano mediano, né? Mediano. Nossa senhora, que campeonato. O Napoli, em 30 jogos, eram 16 times da primeira divisão, ganhou, não perdeu nenhuma em casa, tá? Ganhou 15 e só perdeu 3, empatando outras 12, fez 42 pontos ao todo, a vitória não rendia 3 pontos, e sim 2. Ficou 3 pontos à frente da Juve e 4 pontos à frente da Inter de Milão, que ficou em terceiro lugar. O time tinha um ataque que a gente já falou, né? Giordano, Maradona, Carnevale, era a mágica, né? Magica. E o K foi, na verdade, o grande nome, principalmente da reta final. O Carnevale, meu amigo Chico, fez gol nas 4 últimas rodadas, em que o Napoli, após perder para o Verona por 3-0, tinha 4 match points ali, tinha que conseguir ponto nas 4 rodadas que faltavam. Ganhou do Milan, com um gol do Maradona e um gol do Carnevale. E depois, nas últimas 3 rodadas, empatou as 3. Empatou com o Napoli, com a Fiorentina... empatou com o Como, com a Fiorentina e com o Ascoli. O Ascoli de Casagrande. E, caramba, com 3 empates você correu um risco que não precisava, né? O título estava na mão, mas o Napoli deu uma sofrida aí, acho que para representar mesmo o povo sofrido de Nápoles, com 3 empates para conseguir o título. A última vitória contra o Milan. Diga, Chico. Não, eu só, antes de você terminar aí, ia falar dos concorrentes diretos, falar um pouco da escalação dos grandes jogadores. No pique. Você tinha, no Juventus, você tinha o Cabrini, os campeões de 82, né? Cabrini. O Scirea, o Tacconi, que era o goleiro. Goleiraço. E você tinha o Michel Platini, que era o comandante daquele time, Cartola. E o Aldo Serena, que era um cara que fazia gols. E pra mim, um dos melhores jogadores daquela época, o Michael Laudrup também fazia dupla com o Michel Platini no meio campo. Você vê, era um concorrente, se você for ver no papel, muito melhor que o Napoli, que tinha como estrela só o Maradona. Michael ou Brian Laudrup, hein, Chico? Michael, né? Michael. Sem dúvida. E na Inter de Milão você não tinha ainda os alemães, só tinha o Rummenigge, que era um dos melhores. Mas... que foi o cara que mandou o bip no pager ali, né? Gente, exatamente. Vem jogar aqui que o alemão aqui é bem-vindo e tal. Mas você tinha o recém-contratado Daniel Passarella, você tinha o Giuseppe Baresi, monstro. Você tinha o Matteoli,
que também é contratado. Razoável. O Tardelli, que é também campeão de 82. Jogadorzaço. E o Trapattoni como técnico. Também no papel, eu considero um time bem melhor. Bastante forte. Vamos ouvir um pouquinho da torcida e um pouquinho da torcida e o gol do Maradona na vitória por 2-1, a última vitória do Campeonato Italiano de 87, o resultado que foi decisivo para que o Napoli se sagrasse o campeão italiano. Palomella, una partita importantissima, una partita che voi seguirete con particolare palpitazione. Tiferete tutto Napoli e tutto Maradona? Sì, noi... alla grande, come Diego! Il lancio di sacchetti di sale aveva abbondantemente circondato la panchina rossonera. Potrebbe segnare subito ancora il Napoli, ma il tiro del pimpante Carnevale finisce fuori di un soffio. Un gol è poco per avere la certezza dei 2 punti, specialmente contro un Milan come quello che si vede al San Paolo. Ed allora, auspice il solito Giordano, Maradona regala a chi crede in lui la perla della giornata. Rivediamola anche da altra angolazione, la rete del 2-0 che assicurerà la vittoria. Agora é engraçado, né, o Chico Malta, como às vezes eu entendo italiano. Pô, mas... Né? Dá pra entender, deu pra entender o torcedor falando. Falam devagarzinho, com calma, sem ser dialeto, né? Porque no começo ali tinham torcedores do Napoli dando entrevista, eles estavam falando dialeto, aí fica bem mais difícil. Ali fica realmente complicado. Mas deu pra entender que ele tava falando do Maradona. E que acolher muito bem o Maradona. Acolher muito bem, que o Maradona somos nós. Tá aí, Napoli campeão italiano da temporada 86-87. O destaque, além dessa vitória para o Milan, o destaque na campanha toda fica também para o 2-1 em Nápoles e o 3-1 em Turim, que o Napoli enfiou na Juventus. São 2 vitórias que são famosos jogos de 6 pontos, na época de 4 pontos. Se não ganha esses 2 jogos, talvez a Juventus fosse a campeã e não o Napoli, é a Juventus do Platini, como a gente já falou. E, enfim, né, essa temporada ainda foi coroada com o título da Copa da Itália. O Napoli bateu o Atalanta nos 2 jogos da final, 3-0 em casa, gols do Renica, do Muro e do Bagni, e 1-0 em Bergamo, ali no norte, né, pertinho de Milão, né? Pertinho de Milão. Gol do Giordano. Aí, que grande campanha, o Napoli super campeão, e você chega na temporada seguinte com coisas novas. E uma coisa nova que eu vou querer que você me conte. Tá. Chega no verão no verão deles, né? Na verdade, chega depois de ser campeão brasileiro aqui no Brasil, um tal de Careca. É mole? Você viu jogar? Fala um pouquinho do Careca, eu vi pouco. Careca tinha brilhado também na Copa de 86. Olha, foi pra Nápoles. Careca, 82 a gente esperava ele como o grande centroavante daquele timaço, né? Ele se machuca um mês antes na Espanha, na preparação. E ali ele era quase mais um. Tinha o Reinaldo, tinha um grande centroavante, tinha o Serginho. Só que depois que essa geração de Falcão, Toninho Cerezo, Zico se aposenta, o Careca é o cara no Brasil. Tanto é que na Copa de 90 ele era, de longe, o jogador principal do elenco brasileiro. E durante quase que 5, 6, 7 anos, o Careca era para mim, o maior jogador do Brasil. Disparado. Era onde todo mundo depositava suas fichas para ganhar uma Copa do Mundo. Ele deixou o São Paulo, ele foi encontrar... O São Paulo jogou muito. Jogou muito também, foi embora campeão brasileiro, foi encontrar o Maradona. Maradona Careca, Messi, Neymar, né? Argentino brasileiro jogando um grande time. Aí, desculpa aí, hein, o Careca... Desculpa a comparação. Aliás, desculpa Messi, né? A comparação, né? Agora, você imagina você imagina o Careca como um grande centroavante que foi, ter o Maradona, simplesmente Maradona como garçom. É tudo que um bom centroavante quer, né? Sem Quantas dúvida. vezes eu não vi o Maradona colocar o Careca na frente do gol, né? E ainda assim, Chico Malta, o campeonato italiano era tão forte, o Eldorado do futebol italiano era tão potente, que
o Napoli não bisou o título, não foi bicampeão. O campeão da vez foi o Milan, que começava a construir aquele seu timaço, o time com os holandeses e tudo mais. Foi o campeão italiano, só que o Maradona, com 15 gols, Chico Malta, foi o artilheiro. Ou seja, ele fez o que dava para ele ali, mesmo sem ser um centroavante, um fazedor de gols, assim, não era a principal característica dele, mas foi o artilheiro, fez 15 gols em 30 jogos no Nocaute, ele não jogou os 30, portanto média de mais de meio gol por partida. E o Napoli ficou em segundo lugar, 3 pontos atrás do Milan, com a Roma em terceiro, Sampdoria quarto, Internazionale quinto. E sabe quem ficou em 12º? Quem? O Ascoli. Asco de Casagrande. Pois é. Mas não tinha Casagrande ainda, hein? Não tinha Casagrande ainda. Caíram Avellino e Empoli. O grande mérito do Napoli nesse momento, mesmo não sendo campeão, manteve a base. Chico Malta. Se não me engano, esse campeonato de 88 e 89 é a primeira vez que pode ter 3 estrangeiros num time. Tanto é que os holandeses eram 3 e os alemães eram 3 também. Então tinha aberto mais uma vaga para estrangeiro. Ainda não tinha a história da comunidade europeia, né? E aí vira uma loucura, né? Sim. Aí começa um contrato a contrato, um compra a compra danado. Porque o campeonato italiano, além de ter muita grana rolando ali, você tinha os concorrentes. O alemão, ele nunca foi de investir muito. Os grandes times, tirando o Bayern de Munique, nunca foram de mas o pão duro é o gastar. turco, né? O pão duro é o turco. E a Inglaterra estava numa crise econômica bravíssima, e tinha toda a história de Rice, a história de Hillsborough para chegar, com as sanções aos times ingleses. Então, mas a própria economia inglesa, ela não estava nada bem nos anos 80. Então, quem tinha dinheiro e amava o futebol e queria ver um campeonato fortíssimo era a Itália. Então, era o NBA do futebol naquela época, né? O Eldorado. E aí o amigo da Central 3 pergunta assim, mas se o Napoli foi campeão italiano do temporada passada, como é que vocês não estão falando da Copa dos Campeões? Eu te respondo, é verdade. Tinha a Copa dos Campeões e o Napoli jogou. Mas não era como hoje, né? A Liga dos Campeões não era aquela coisa como hoje, que é mais importante que tudo no mundo, tudo era mais. Importante, mas o Scudetto ainda era grande façanha, né? E só jogava o campeão de cada país, né? Não jogava vice, terceiro, quarto e quinto, você não precisava enfrentar o quinto lugar da Inglaterra, por exemplo. E a primeira fase era em mata-mata, em sorteio cru, sorteio não direcionado. Coube ao Napoli a ingrata tarefa de enfrentar o Real Madrid na primeira fase. Então a Liga dos Campeões para o Napoli nessa temporada 87-88 durou apenas 2 jogos. O Napoli perdeu no mata-mata para o Real Madrid e aí se concentrou no Scudetto, que também não veio, Chico Malta. O Napoli era totalmente virgem nessa competição, isso pesa, né? Isso e pesa. O Real Madrid tem toda uma história na Copa dos Campeões. Nessa hora, sem dúvida alguma, a vantagem é sempre pro time que está acostumado à competição, né? Nessa hora pesou, e o Napoli, por ser vice-campeão italiano nessa temporada, não joga a Liga dos Campeões ano que vem, mas joga a Copa da UEFA. E a Copa da UEFA é a cereja do bolo, que falaremos no próximo bloco, não sem antes ouvirmos mais um Máximo Ranieri, correto, Chico Malta? Exatamente. Guaparia, uma música de um rapaz traído em Nápoles. Scetate per voglione di malavita, che indosso cosa assai sta serenata. Io sono innamorata di Margherita, la femmina più bella rinfrescata. L'ho portato a capo concertino, o spizzi mi fa sentire cantare. Ma ci ho bevuto un bicchiere vino, perché stanotte voglio indossicare. Ci date voglio una, e ma la vita e accomparo la luna all'intrasato, con le tue sfizie mi pare distrutto, perché la casta femmina mi ha fatto,
vorria che luna se vestesse a luna quando se ne venette da parte mia ero giù qua per vascia sanità ma caccia perso tutta guapparia caccia da mennarinda su città scetate voglio e la vita grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. Chico Malta, você sabe que o material de apoio às vezes nos trai. Quando disse que Maradona foi artilheiro do italiano de 88 a 89, eu estava com os documentos do campeonato anterior, 87 a 88. Ele foi artilheiro em 87 a 88. Em 88 a 89, quem foi? Aldo Serena, da Inter, o grande cabeceador. Perfeito. Temporada 88-89. Lá vem o Napoli em busca de mais um Scudetto, mas também em busca de alguma coisa europeia, né? Já que o debut feito no ano anterior na Liga dos Campeões foi bastante frustrante para tal tarefa, com essa abertura dos estrangeiros que você bem citou. O volante brasileiro alemão foi contratado para dar aquele suporte, né? Alemão. Você já tem tanto atacante bom. Alemão vem do Botafogo, belo jogador. Belo jogador, o alemão é aquela coisa, né? Quando você tem um monte de... Você lembra quando o Real Madrid contratou o Gravensen? Outro dia tinha o time dos Galácticos. É isso, você contrata um volantão ali, que é porque você tem muito craque ali, o pessoal não corre muito, não marca muito. Não, mas o alemão caiu que nem uma luva ali no time do Napoli. Era necessário o alemão ali. Caiu que nem uma luva e o time do Napoli era ao lado do Milan a dupla de favoritos ali, né? Os concorrentes maiores ao Scudetto. Mas nenhum dos dois ganhou, viu, Chico? Depois a gente fala que foi o campeão. O campeão foi Inter de Milão, fala agora. Pronto. Que era da terceira força, né? Exato. Antes disso, na verdade, ao mesmo tempo, os embates pela Copa da UEFA colocaram o Napoli na frente do PAOK da Grécia, 1-0 e 1-1 passou. Depois o Lokomotiv de Leipzig, eu não sabia que existia esse time. Lokomotiv de Leipzig. Acho que é a Alemanha Oriental, né? A gente sabe muito pouco sobre a Alemanha Oriental. Não está nos livros escolares, né? História da Alemanha Oriental, gozado. Também com um empate e uma vitória, 1-1 e 2-0. O Bordeaux, da França, venceu. O Napoli venceu por 1-0 fora de casa, empatou sem gols em Nápoles. E nas quartas de final, um duelo fantástico, um duelo contra a Juve, um duelo italiano pela quarta de final. Você sabe o que aconteceu, Chico? Ganhou o Napoli. Ganhou o Napoli. As circunstâncias da vitória que foram bastante marcantes. Antes de falar, o Napoli, um dos grandes, acho que o grande rival do Napoli, já que é uma cidade sem outro time, claro que tem o rival ali do lado, a Salernitana, mas a Salernitana nunca fez muita cócega ao Napoli. É mais uma rivalidade de cidade, regional, do que futebolística, né? Agora a rivalidade mesmo é com a Juve. A grande rivalidade até hoje persiste, o grande rival do Napoli. Assim como o Fiorentina, o único time de Florença, o rival é o Juventus. Então, quando a cidade não tem rival, a Juve é pega emprestada para ser o rival. Por uma questão de norte e sul, que a gente vai falar ainda um pouquinho melhor sobre isso lá na frente, quando chegarmos na Copa de 90, Chico Malta. Se prepara aí que isso é pauta, hein? Isso é bom. O Napoli perdeu o jogo de ida em Turim, 2-0 para Juve. Você imagina que baixou ali o espírito copeiro, baixou aqueles Felipão dos anos 90 ali no time do Napoli no jogo de volta, que o 2-0 foi não só devolvido, como ultrapassado aos 14 do segundo tempo da prorrogação. Você imagina a festa no estádio San Paolo, o estádio do Napoli. A gente vai ouvir o terceiro gol, o gol que deu a vitória ao Napoli quando já tudo encaminhava para a disputa por pênalti. O gol foi do zagueiro Renica. Vamos ouvir. In mezzo, saltano un po' tutti, rimpallo su un tiro, esce poi Carnevale a riconquistare la palla, effettua il cross, mischia e gol! Il Napoli al 14esimo ha segnato
con Renica, gol in questa azione nata proprio dall'ultimo episodio. Vi lascio immaginare il tripudio che sta avvenendo qui sullo stadio, in campo. Ecco che opportunamente il regista Gambuti sta girando le sue telecamere a far vedere quello che avviene in campo, ed è, vi assicuro, una minima parte quello che riuscite a percepire con queste immagini dell'esplosione di gioia che c'è qui intorno anche alla nostra postazione. Sono ricomparsi i fumogeni. Il Napoli ha segnato al 14° minuto del secondo tempo supplementare, quando mancavano meno di 60 secondi ai calci di rigore. É mole. Agora, o Chico Malta, as imagens são muito legais. A gente tem um programa de rádio, portanto a gente não tem as imagens, mas é muito legal o que tem de fumogene, né, que são os sinalizadores no estádio. Vira uma loucura. Aquilo vira a Colômbia nas épocas de Libertadores raiz ali mesmo. Vira uma loucura o estádio e o Napoli passa a semifinal. Lembra contra quem, Chico? Bayern de Munique. E só um adendo aqui, você vê que a Copa da UEFA, que mudou de nome, hoje em dia chama Europa League, não é a segunda divisão que é hoje, né? Ele pegou Juventus e Bayern de Munique. Porque você pega os vices, né? Exatamente. Então você não pega... Era uma Copa tão difícil quanto a Copa dos Campeões. Às vezes até mais. Você pensa que nessa última temporada, se fosse a mesma regra, o Atlético de Madrid jogaria a Copa dos Campeões, Real Madrid e Barcelona jogariam a Copa da UEFA. Exato. Então você vê o tamanho, né? O fato é que os dois alemães entraram no caminho de Maradona e companhia e foram para casa do chapéu. O Bayern de Munique perdeu na semifinal e na decisão apareceu o Stuttgart, ou o Sottogarda, né? Sottogarda. Exatamente, Sottogarda. Em italiano. Sabe como é que é Mônaco? Não. Mônaca. Que beleza. Sabe como é Moscou? Não. Mosca. Londres é Londra. Que coisa. São bonitos os nomes italianos, até das cidades eles transformam e fica bonito. Te quero, Itália, te quero, Diego. A final foi contra o Napoli. Sabe que naquela época a final era em ida e volta. Nas respectivas não tinha essa coisa de campo neutro, de casa neutra. E no estádio São Paulo ou São Paola, tomado, a Juventus venceu por 2-1, primeira partida, gols de Maradona e Careca. Chega o segundo jogo, a cidade de Stuttgart, o estádio do Stuttgart absolutamente tomado. Eu vou dar as escalações aqui. Mas não vou conhecer ninguém aqui. Immel, Algauer, Schmaler, Hartmann, Schaffer, Catanelli. Catanete só foi jogar na Sampdoria, inclusive. Sigurvinsson, Schroeder, Walter, que não é o Walter Casagrande Jr., Galdino, italiano, e o Klinsmann. Klinsmann era o grande nome Só ele. desse time, depois viria a jogar na Inter de Milão. O Napoli alinhou com Giuliani, Renica, Ferreira, Frantini, Corradini, Alemão, Fusi, De Napoli, Careca, Maradona e Carnevale, o técnico Otávio Bianchi. A partida foi tranquilinha, o Napoli ganhou por 3-1, a gente vai ouvir 2 dos gols. O primeiro, marcado pelo alemão em cima dos alemães, e o terceiro, a jogadaça do Maradona, o passe pro Careca, uma narração que eu sei que você gosta muito. Vamos lá. La palla perviene a Maradona per Alemão, c'è fallo di Catanes, l'arbitro facendo che si può proseguire, c'è un buco per Alemão, Careca dentro ancora per Alemão, tiro e il pallone in gol di Alemão, grande azione del Napoli, Alemão porta in vantaggio il Napoli, 19esimo del primo tempo, Alemão in combinazione con Maradona. Imperturbabile la maschera di Ottavio Bianchi, rivediamo, vedete il tocco in profondità per Alemão, uscita del portiere che non trattiene e il pallone finisce dentro. Alemão per il Napoli. Rivediamo ancora la fase finale della precedente azione, Napoli in vantaggio. Alemão. Per la bandierina è pronto a battere Sigurvinsson, area del Napoli naturalmente. Ancora un gran colpo di testa di Klinsmann, ma è pronto al rilancio per l'area, c'è Maradona che può andare verso la porta
Maradona viene raggiunto da Hartmann, Maradona poi serve Careca, gol del Napoli, grandissimo, il Napoli in contropiede, Careca servito da Maradona, è un trionfo. 17 minuti della ripresa, gol del Napoli con Careca. Napoli campeão da Copa da UEFA. O apresentador precisa abrir o microfone para falar, né, Chico Malta? Grande momento de conquista europeia também do Maradona. Exatamente, tem uma coisa que você me ensinou agora que eu não sabia, Leandro. Eu sabia que era da UEFA, mas eu não sabia que era deste jogo. Nos primórdios do YouTube foi quando eu descobri esse vídeo. E quando eu descobri, eu fiquei vendo durante 15 dias sem parar. É o Maradona fazendo exibições no aquecimento, tá no meio do campo ali, tá, você vê, no começo você vê o Careca, ele e o alemão ali aquecendo, o alemão e o time todo aquecendo seriamente, e o Maradona resolveu se aquecer de uma outra forma, de uma forma mais lúdica. O diferente aquece diferente. Exatamente, né? Fazendo embaixadinha e entre uma bola que subia, ele dançava, dava uma rebolada. O cadastro desamarrado, né? Totalmente desamarrado. E o Careca até uma hora rido da situação. E a música que foi sucesso na época, que vai com pano de fundo, a música devia estar tocando no estádio, né? Então, exatamente. O meu tio, Chico, as primeiras memórias que eu tenho de futebol são dessa época, 89, eu lembro do meu avô me dando pacotinho de figurinha do Paulista de 89, uma lembrança assim, bem vaga que eu tenho do São José, chegando em final do Campeonato Paulista, da Copa de 90, e uma das recordações que eu tenho assim, sem recursos extras, é do meu tio voltando da Copa. Ele foi assistir a Copa da Itália e ele voltou falando que no Brasil e Argentina, que ele foi assistir, o mais legal do jogo foi o aquecimento, que o Maradona ficava fazendo palhaçada com a bola. E então não foi só nesse jogo. O Maradona, quando aquecia no gramado, ele realmente dava um show à parte. Eu tava lá junto com o teu tio, eu vi bem isso. Pois é. Você tava no setor oeste, meu tio no leste, né? E não sei, eu tava atrás do gol do fatídico gol do Canidia, não sei onde tava o teu tio. Isso eu também não sei, tenho que perguntar pra ele. Nós vamos ouvir a música da banda Opus, chama Live is Life, era famosa na época. Essa música tocava no estádio enquanto o Maradona, brincando com a bola, rebolava ao som da música. A vida está viva, é o que eu entendo da música. Chico Malta. Essa época você falou que teve contato com o futebol através do teu tio, foi os primeiros momentos que você vai se apaixonando pelo esporte, e eu que já sou um pouco mais velho que você, eu não perdia um domingo o campeonato italiano que passava na Band, com a narração do Silvio Luiz, os comentários do Silvio Lancelotti, o Giovanni Bruno era sempre convidado, em especial quando o Napoli jogava. Cadê você? Não quando... Ele faleceu, infelizmente, o Giovanni Bruno. Morreu? Dono do restaurante tradicionalzíssimo aqui em São Paulo. Il Sogno de Agnarello. Ele acabou falecendo, acho que... Hoje mora no céu. Hoje mora no céu. Acho que ele faleceu há 2 anos atrás. E
a Band sempre privilegiava o jogo do Napoli, obviamente pelo Careca, que era a grande estrela do Brasil naquela época. E, pô, era imperdível, né? Você fica, me lembro que era às 10 da manhã, começava, 11, acho que 10 da manhã. E Napoli quase, acho que um fim de semana sim, um fim de semana não, era o jogo do Napoli que a gente via ali. E depois aquela macarronada, né, Chico? Aí você roubava a almôndega da tua irmã, aí a briga. Eu fazia, na verdade eu cozinhava naquela época. Oh, louco. Fazia, deixava a televisão na cozinha, vendo o Napoli jogar e ia fazendo o meu risoto. Ai, que fase, hein? Você sabe que nessa temporada, na temporada seguinte, temporada 89-90, nessa 88-89 deu Inter, o Napoli conseguiu o segundo Scudetto, ficou o segundo e último de sua história, inclusive, né? Nunca mais voltou a ser campeão. Com 51 pontos, 2 a mais que o Milan, fez em 34 partidas, 21 vitórias, 9 empates e 4 derrotas. Marcou 57, tomou 31, campeonato cujo artilheiro foi Marco Van Basten do Milan, né? Fez quantos gols? O Van Basten fez 19 gols, que grande, né? Que grande. Genial, que foi. Genial. Que foi o Van Basten, e ainda em 90 o craque Maradona e o resto do time ajudou o Napoli a conquistar a Supercopa da Itália também. Foi um show pra cima da Juventus de Roberto Baggio, sabe quanto foi? 5-1 pro Napoli. Sim. É mole? Se esse Napoli é melhor que o Napoli do primeiro Scudetto, os seus rivais também eram melhores do que daquela fase. A Inter de Milão, por exemplo, que foi um grande concorrente durante toda a temporada, tinha como novas contratações o Lothar Matthäus, o Bremi, o Berti, Nicola Berti, o Bianchi e o Ramon Dias. Então, a Inter que estava voando nessa época, o Milan com os holandeses, a Juventus com a sua nova vedete, o Roberto Baggio, corria por fora. E o Napoli, correndo por fora mais ainda, conseguiu conquistar esse segundo Scudetto, né? Segundo Scudetto, já era um ano que passavam 2 para a Copa dos Campeões, o Milan também passou e caíram 4, hein? Caiu o Ascoli, que pena, hein, Ascoli? Você foi o Ascoli, a saga do Ascoli no time de botão acabou aqui. Caiu o Cremonese, o Verona, tchau Verona, e a Udinese, que tinha acabado de largar o Zico, inclusive, se eu não estou enganado, o Zico caiu. Saiu um pouco antes, né? Saiu o Zico, caiu a Udinese. Me lembro um pouco quando saiu o Bira do meio de campo do São José em 91. São José caiu no Campeonato Brasileiro de pronto. A gente tem um áudio aqui, né, Chico? Um áudio sobre o que? Não sei se é uma narração de rádio ou de TV, de quando o Napoli... De TV, da RAI. TV, da RAI, né? De um célebre... Tudo é RAI na Itália, Chico? Quase tudo é RAI. Naquela época mais ainda. Depois o Berlusconi entra na mídia e acaba roubando um pouco o espaço da RAI, né? Pizza napolitana em Nápoles, é só pizza? Pizza. Você pede uma pizza? É só pizza. Perfeito. E tem poucos sabores, hein? Não é que nem aqui que tem 400 mil. Né? Pois é, vamos ver na narração. Pizza é mussarela, tomate e manjericão. Outro dia eu comi uma pizza de alho. A marguerita. Até hoje eu não entendi a pizza. Era a massa, molho de tomate e alho. E alho. Pode ser bom. Pois é. Vamos ouvir a Raika falando do Napoli, campeão da Itália 89 e 90. Recuperato in questo momento da Giuliani che si appresta ad operare la rimessa. No! Il Napoli è campione d'Italia, secondo scudetto per il Napoli. Scudetto al Napoli, un'atmosfera di festa grande, di gioia che finalmente può prorompere, ora che il campionato è finito, ora che sfuma il timore che l'ultima giornata potesse giocare qualche brutto scherzo e compromettere il bel sogno che hanno cullato per tanto tempo. Il sogno che ha preso consistenza domenica con i risultati di Bologna e Verona. È stato un campionato molto combattuto in testa, un campionato che alle prime battute sembrava poter coinvolgere nella lotta per il primato anche formazioni come Inter e Juventus. Botão por botão. Último quadro, reta final do programa Meu Time de Botão, é a hora onde a gente destaca os nossos botões preferidos, aqueles mais caprichados, aqueles que você bate a palheta, a bola vai pra gaveta. E a gente começa, acho que dispensa a apresentação, né? Vamos falar de Diego Armando Maradona. E eu tinha prometido pro ouvinte que falaremos um pouco de como o Maradona... Porque não precisa falar que o Maradona foi o que foi o Maradona, né? Sim, claro. O Maradona foi o grande craque, ganhou a Copa do Mundo, o maior jogador da história da Argentina, a maior idolatria da história do esporte
mundial, eu não tenho dúvidas disso. Mas o Maradona sai do Napoli, sai da Itália e sai de cena meio que pelas portas dos fundos, né? Por quê? A Copa de 90 marcou muito a vida de Maradona. Teve, pelo destino, né, ironia do destino, a Argentina enfrenta a Itália numa semifinal em Nápoles. Eu estava lá e eu me lembro em todos os programas esportivos sempre comentando para quem o napolitano ia torcer, se para a Itália ou para a Argentina por causa do Maradona. Nápoles ficou dividido, muita gente obviamente torceu pro Maradona e teve o célebre vaia pro hino italiano, né, da torcida argentina e da própria torcida napolitana, que resolveu vaiar o hino do próprio país por causa do grande ídolo, do Deus que estava em campo. Maradona foi sempre um jogador muito polêmico, sempre falou o que ele achava, ele nunca foi de meia palavras, isso incomodou muito a FIFA. Maradona foi uma pedra no calcanhar do João Avelange durante muito tempo. E isso acabou fazendo com que o establishment todo do futebol fizesse com que Maradona dançasse. Uma das histórias estranhas, né? Mas ele, enfim, né? Ele foi muito subversivo, digamos assim, numa briga muito forte ali, social na Itália. Ele peitou com coragem, sozinho, gente graúda, né, Leandro? Pois é, e não era nenhum anjo, não tinha o telhado muito forte, né? Não. Então, bastou ele ser antipático a muita gente. Ele é antipático para ser bem bonzinho, para queimarem ele foi defenestrado do futebol italiano, nunca mais se recuperou. Quando se recuperou e voltou à Copa do Mundo de 94, tomou outro golpe. E aí, golpe fatal, né? Desse outro golpe, ele foi a nocaute e não levantou mais. Diego Armando Maradona dispensa maiores comentários, é o botão dos botões. Merece um programa todo dedicado a ele. Um programa só para ele. Ciro Ferrara, zagueirão, jogador que dividiu a sua carreira entre o Napoli e a Juventus de Turim, um jogador de 2 camisas apenas, embora 2 camisas tão antagônicas. De 84 até 94, portanto, por uma década ele jogou no Napoli e depois de 94 até 2005, por 11 anos, defendeu a Juventus. Era um cara que você achava que você nunca mais ia largar o futebol, porque olha o tempo que o cara ficou jogando, Leandro. O cara era um Matusalém do futebol, né? É impressionante, realmente bastante. E jogava muito, né? Foi o jogador que mais vestiu a camisa do Napoli, jogou 323 vezes. Eu me lembro que ele era altão, elegante, tinha um jeitão seguro, mas tinha os seus momentos de xerifão também, meio ogro, né? Tanto é que ele não era o titular, nunca foi o titular absoluto da zaga italiana, né? Ele sempre perdeu pro Ferri, pro Baresi também. Ele tinha concorrentes bem mais craques do que ele, né? Ele era mais ogro mesmo, como você mesmo disse. E o alemão, Chico Malta? O alemão, o cara que veio do Botafogo, né? Que veio para substituir na Copa de 90 os grandes volantes que tinha a seleção brasileira, como Falcão, Toninho Cerezo. Ele era o cara ali para fazer o meio-campo. Era um cara muito habilidoso, além de ser um bom marcador, era um cara extremamente habilidoso e que deu um brilho ao meio-campo que faltava ao meio-campo do Napoli, né? Você sabe quem o alemão se chamava Ricardo Rogério de Brito? Isso. Que coisa, hein? Eu não sabia dessa. Foi esse programa que me fez saber disso. O De Napoli se chamava De Napoli mesmo, né? Você vê, o cara tinha o sobrenome do time que ele jogava e amava, né? Fernando De Napoli, o maior nariz do álbum de figurinha da Copa de raçudo, 90. O jogador raçudo. Era raçudo? Eu não lembro dele. 5 pulmões. 5 pulmões? 5 pulmões. O cara não parava de correr um só instante. O cara tinha muito fôlego. Bom jogador. Formado pelo Avelino, jogou no Rimini antes de chegar ao Napoli. Rimini. Rimini, um balneário. Tá Rimini. Como é bom saber italiano. E de 86 a 92 jogou no Napoli até trair a equipe e ir para o Milan em 92, de onde ficou até 94 para depois jogar na equipe do Reggiana. No Napoli foram 176 partidas, também é um dos que mais jogou na equipe, e era uma das peças de retaguarda ali do Maradona, né? Para o time render bem ali na frente, tinha esse jogador de retaguarda. O Napoli era um desses jogadores de transição, nem primeiro volante, nem primeiro meia, era um jogador que compunha bem o evento. O evento não, a partida. Evento, hein? Que coisa. Andrea Carnevale, Chico Malta. Andrea Carnevale, um centroavantão, raçudo também, goleador.
e que foi pego no doping, né? A carreira dele acabou destruindo Também, né? a carreira dele, né? Com cocaína. Isso nas vésperas da Copa de 90. Não se perca pelo nome, então? Não se perca pelo nome. Carnevale, que é carnaval, né? Carnaval em italiano. Carnevale, Careca, Maradona era um trio pesado. Em 105 jogos de Napoli, o Carnevale marcou 31 gols. Ele jogou por muitas camisas, hein? Defendeu Reggiana, Cagliari, Catania, Udinese, Roma, voltou para Udinese, foi pro Pescara. Ei, Pescara, hein? Que lugar, hein? Que lugar, que litoral maravilhoso. E pela seleção da Itália, jogou também entre os anos de 88 e 1990. Eu vou pular o Giordano, porque a gente já falou dele no começo. O Giordano era o G, né, do trio mágico. E era o cara de 87, não o cara de 90, né? Foi o grande parceiro do Maradona naquela conquista do primeiro Scudetto. Exatamente. E acho que a gente também não precisa falar mais do Careca, né? Já falamos o suficiente, né? Sim. Carecone... É outro que merece um time de botão inteiro só pra ele também. É, formado no Guarani, depois foi pro São Paulo. Campeão brasileiro pelo Guarani também. Campeão brasileiro pelo Guarani. Falando em títulos inéditos como esse do Napoli, do Guarani foi... outro título inédito. É verdade. Será que ele chegou em Nápoles e falou assim pro Maradona, meu, isso que você fez aqui, pra mim é fichinha. Você não sabe o que é ganhar um Brasil com o Guarani, irmão. Enfim, esses são os botões prediletos aqui do moço que escolhe, e o moço que escolhe, pelo menos que escolheu no caso, fui eu, e o programa Meu Time de Botão chega ao seu final. Só lembrar também que o técnico Otávio Bianchi, que é um ex-jogador inclusive do Napoli, jogou na Inter de Milão, também era um jogador relevante na sua época, deu lugar ao Alberto Bigon na última temporada desse quadriênio, tá certo? Sim. Quadriênio, né? Quadriênio. Mas ele foi o mentor dessa equipe, é um cara pouco falado, porque afinal de contas, né, Maradona. Mas o Maradona já declarou que era pelas mãos do Otávio que ele se sentia livre para fazer o jogo dele, e é um mérito, né, você conseguir fazer com que o craque jogue o melhor que pode. O Napoli nunca mais voltou às glórias e nem a cidade nunca mais voltou a viver aqueles dias. Chico Malta. Obrigado, Leandro. Sempre bom falar do Napoli e desse passado aí que foi importante para mim. O programa Meu Time de Botão volta daqui 15 dias. Este foi o Napoli, este é o nosso estrelão. Se você quiser jogar com a gente, é só sugerir o time, nos ajudar aqui na pesquisa, vir pessoalmente, falar por telefone, dê ideias que o Time de Botão está aberto a elas. A gente termina com olê, 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 Diego, Diego. Eu não consegui pensar em outra coisa. Sabe quando o cérebro entra em ideia fixa? Sim. Fechamento do programa. Não achamos a melodia original dessa música, mas eu sei que ela existe. Da música que a gente ouviu no começo, o Sai, Perché, Me Bate... Essa a gente não é esse que você vai falar agora. A gente vai ouvir o Diego do Costurica lá, do pessoal dos argentinos mesmo. Vai lá. Um abraço, até daqui 2 semanas com mais um programa Meu Time de Botão. Essas e as outras edições todas estão em podcast, disponíveis para download sempre que você quiser em central3.com.br. Um grande abraço. En una villa nación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal por experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita, soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar.
magia de hacerlo. La fama le presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer en su actual deseo de usarla otra vez, involucrando su vida. Y es un partido que un día el Diego está por ganar.